Os pequenos e médios empresários não têm acesso a métodos confiáveis de crescimento. E a gente fala isso claramente, é nossa missão fazer com que mais empresas tenham acesso. Se a gente cobra R$10.000, poucas empresas vão ter acesso. Eu diria para você que é importante trabalhar esses dois limites. O que pode ser um fake e o que não vai ser acessível. Pode ser muito bom, mas ele não vai ser acessível para o empresário. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, tudo bem? Eu sou a Geralda. Esse é o podcast das 11 fragilidades. Aqui é a Sara que está falando. Hoje a gente vai falar sobre treinamento, né? Existem vários treinamentos no mercado, né? Mas eu sinto que os empresários, nossos pequenos e médios empresários principalmente, eles ainda têm muita dúvida sobre isso, né? Como se capacitar, né? Como se tornar um empresário de sucesso, como fazer isso, né? O processo para fazer a empresa crescer. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa capacitação do empresário, né? Como o treinamento pode ajudar o empresário a crescer ou não. E a minha primeira pergunta é sobre isso, assim. Que a gente sabe que existe um passo a passo para você, no método, né, no treinamento, para fazer a empresa crescer. E eu queria saber um pouco, assim, sobre o mercado hoje em dia. Você acha que tem muitos treinamentos no mercado mesmo? Existe alguma ausência de treinamentos desse tipo? O que é que você acha sobre isso? Bom, Sara, veja só, de fato, eu não vejo muito treinamento no mercado quando a gente pensa numa pequena e média empresa primeiro, para fazer uma empresa crescer, quer dizer, um treinamento específico nesse sentido, assim como eu também não vejo muito treinamento, eu diria, de gestão empresarial como um todo, de novo, quando a gente olha ali para uma pequena e média empresa. Existem treinamentos muito bons no mercado, mas treinamentos mais para executivos que trabalham em grandes empresas e precisam se tornar melhores gestores. Então, tem lá treinamentos como Fundação Dom Cabral, como a FGV, acho que o IOB também tem algum treinamento específico sobre isso, mas não são treinamentos longe de serem treinamentos para uma pequena e média empresa, com essa visão mais ampla de fazer uma empresa crescer. Esses treinamentos, até onde eu pesquisei bem sobre isso também, que eu já fui executivo, né, de empresas durante muitos anos, e eu fiz cursos semelhantes, e eu, na época, pesquisava muito sobre isso, eles são mais para determinadas áreas, quer dizer, para você se tornar um bom gestor financeiro, para você se tornar um bom gestor de marketing, para você se tornar um bom gestor, eu diria, de administração como um todo, mas não com essa pegada de fazer a empresa crescer, e volto a repetir, importante essa mensagem, não para olhando para uma pequena e média empresa. Então, olhando para uma pequena e média empresa, eu diria para você que, pelo menos, eu não conheço, provavelmente existem, mas eu não conheço muitos treinamentos do mercado com essa visão aí de ajudar uma pequena e média empresa a crescer. Além do mais, esses treinamentos que eu acabei de dizer, essas grandes empresas, eles custam em torno de R$40.000. Fora, uma pesquisa que eu fiz custava 40 mil e alguma coisa. Fora, se você quiser fazer algum curso também com intercâmbio externo, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aí é muito mais do que isso. Mas só no Brasil, ora, qual é o pequeno e médio empresário que tem recurso? Primeiro, não cabe, certo? Segundo, se ele achar que cabe, ele não vai sacar R$40.000 para fazer um curso. Não faz sentido, né? Como esse. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Sim, respondeu. Realmente, né? É um método que seja focado, né? Um treinamento focado em pequenas e médias empresas é bem difícil mesmo, né? E são as empresas que mais precisam de ajuda, né? Então, é realmente importante que tenha uma coisa direcionada, né, para elas. E existem várias estratégias, né, no método, em cada método, né? Cada método tem sua estratégia, né, de crescimento, como ajudar uma empresa a crescer. Isso depende também muito do contexto. Por exemplo, na pandemia agora, eu imagino que a estratégia para crescer uma empresa na pandemia seja diferente do que na situação comum, né, na situação normal. Eu queria que você falasse um pouco assim, qual você acha que é a melhor estratégia para fazer a empresa crescer
E também, assim, se na questão da pandemia, qual estratégia seria mais interessante, por exemplo? Então, eu vou emendar essa sua pergunta, mas eu vou retomar um pouco a história do treinamento, vou explicar por quê. Porque os treinamentos que vão funcionar bem para uma pequena empresa, média, são os treinamentos. Isso é muito importante, essa mensagem que eu vou colocar agora, e quem estiver nos ouvindo, né? Inclusive, a gente não pediu para, acho que não pediu para fazer aí inscrição no nosso canal e tal, porque é importante, né? Para você não perder mensagem como essa que eu vou falar agora, muito importante. Se inscreva, compartilhe esse conteúdo, comente, né? E deixe seu like para isso aqui ficar mais visível para outros empresários, né? Que podem, né? Ser ajudados com isso que a gente está falando hoje, né? Então, compartilhe bastante esse conteúdo. Perfeito. Estou emendando as duas questões. Primeiro, Tá. o empresário precisa perceber que ele não pode ter uma visão que eu chamo fragmentada do problema. Ele não pode achar que a questão dele não crescer ou dele estar enfrentando dificuldade financeira está localizada num determinado ponto da empresa. Na maioria das vezes, não está. O problema ele é mais abrangente. Ele precisa olhar a empresa toda e ver que existem problemas que, combinados, fazem ele não crescer. O que significa que não é só o fato de ele não estar vendendo bem que faz com que a empresa não cresça. Claro que se ele não vender, ela não vai crescer. Mas, né, pode ter aqui uma outra fragilidade, que é o fato dele não tomar uma decisão que posiciona a empresa muito bem, vai fazer ele vender pouco. Quer dizer, eu não estou falando agora de venda, estou falando de uma área da empresa chamada área da decisão. Assim como se ele não estruturar muito bem o financeiro dele, o dinheiro que entra com as vendas desaparece. Então, não adianta ele olhar, ter essa visão fragmentada. Dito isso, os métodos, os treinamentos que eu vejo no mercado, agora olhando para as pequenas e médias empresas, são treinamentos fragmentados. Então, a maioria dos treinamentos que estão no mercado, eles são para quê? Para ensinar o empresário a vender, para ensinar o empresário a implantar um projeto de marketing digital, não é? Para Uma ensinar o coisa bem empresário específica, né? Assim. específico, fragmentado. E eu não estou desmerecendo esses treinamentos, eu estou dizendo apenas que eles não resolvem o problema do crescimento. Né? Talvez seja um complemento, né? No caso. Exatamente. Pronto, exatamente. Muito bom, bem colocado. Você tem que ter um treinamento, um método que olhe a empresa como um todo, para aí sim você definir quais são as melhores estratégias para o seu crescimento. E aí, no que você falou, se for o caso, você se aprofunda depois, contratando um treinamento mais específico. É por aí. Até porque se você se aprofunda, né? Se você usa esse complemento, né? Uma coisa mais específica, antes de entender o todo, você não vai conseguir crescer de verdade, né? Você vai solucionar apenas um ponto na sua empresa, nem vai conseguir solucionar, né? Porque, como a gente já falou, uma coisa está ligada à outra. Então, não adianta você solucionar só uma coisa, que o problema maior ainda vai existir, né? Exatamente. Tem um caso recente aí, que não sei se você acompanhou de perto, de uma empresária que está num dos nossas turmas de treinamento, que ela começou a crescer depois que nós mexemos lá, né? Mexemos, que eu digo, o método foi aplicado lá na área de vendas, de marketing dela, ela começou a crescer muito as vendas cresceram Sim. bastante, e aí ela começava a querer tomar, falou ela porque é uma empresária, e ela começava a querer tomar decisão por conta desse crescimento. E aí a minha pergunta para ela era, onde é que está o fluxo de caixa para a gente tomar a decisão? Ah, eu não tenho fluxo de caixa ainda, mas as vendas estão crescendo. Sim, mas como é que você sabe se você vai ter dinheiro lá na frente? As vendas não dizem, só não dizem isso. Você tem que olhar o caixa. E ela implantou um caixa e com isso ela passou a tomar a decisão de maneira mais acertada. Então, é isso, tem que olhar o todo da empresa. Aí eu falei um pouco, né? Que cada método tem o seu passo a passo, né? Para crescer a empresa, né? E eu queria que você falasse um pouco assim, qual seria o primeiro passo do método para fazer a empresa crescer? Olha, eu diria que um dos mais importantes de todos, vou responder isso com cuidado, né? Porque claramente existe um primeiro passo, mas eu diria que tem um passo zero. Antes do passo um, poderíamos dizer que tem um passo zero, que é... O que é o passo zero? Você olhar a empresa como um todo e ver onde é que estão as maiores fragilidades dela para crescer. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou colocar aqui entre aspas, por isso que eu chamo de passo zero, porque não estou dizendo que você tem que parar agora, cruzar os braços e fazer esse mapeamento para poder... Não, a gente até deve continuar fazendo a empresa... Se a empresa está vendendo bem, não tem que parar dessas vendas, porque tem que olhar as fragilidades. Não. Continua vendendo bem, mas esse passo zero é você vai ter um retrato de todas as partes da empresa e ver onde é que estão as fragilidades que impedem o crescimento.
Feito isso, você poderia priorizar por onde é que você deveria começar a rodar o eixo da empresa para que ela Sim. cresça de maneira mais sustentável, percebe? O passo 0. O passo 1, tirando esse início que eu acabei de falar, o passo 1, Sara, é o que eu chamo posicionamento. Se você pegar o nosso treinamento, e se você pegar o nosso plano de treinamento, você vai ver lá, inclusive eu gravei um vídeo recente sobre isso, que diz lá que o passo 1 do plano é você definir o seu posicionamento. Quem é você? O que é que de diferente você tem, como uma pequena e média empresa, para se posicionar no mercado dessa forma? Porque você, quando se posiciona de maneira muito abrangente, muito ampla, ou seja, você faz um pouco de tudo, você tem uma dificuldade de ser melhor em alguma coisa. E aí tem um problema maior de... Eu uso muito esse termo, posicionamento. É o consultor que tem uma empresa de consultoria e você pergunta para ele, ele diz que faz de tudo. Ele faz planejamento estratégico, ele ajuda lá a melhorar o caixa da empresa, ele ajuda no processo de seleção de pessoas, ele faz de tudo. O que você perguntar para ele, né, consultor? O que você perguntar, ele faz. Então, ele não tem um posicionamento claro, específico, forte, né? Ele podia dizer, olha, eu faço só a parte estratégica da empresa, a gestão estratégica da empresa. E aí, nisso aqui, eu sou um dos melhores na minha região. Esse é um posicionamento. Eu diria que esse é o passo 1. Se tiver que escolher, né? Se você pudesse dizer mais dois, quais seriam? Eu diria que você, porque esse segundo, mas você quer mais dois, né? Quero Bom, mais vamos dois. lá. Eu diria que o segundo passo, eu vou ficar em dúvida aí, porque pode haver alguma variação quando a gente fala de empresa pronta, mas eu vou falar em duas considerações aqui. O passo 2, ele é um passo meio que colado nesse primeiro, que é você definir quem é o seu cliente ideal. Né? E eu poderia dizer, emendando, já que o passo 3 é você definir quem é o seu carro-chefe. Se você tem 3 ou 4 produtos na sua empresa, qual seria seu carro-chefe? Se você tem uma pizzaria, você tem lá 10 pizzas, qual é a pizza que vende mais? É a margarita? É a mussarela? É a portuguesa? Qual é que as pessoas pedem mais? Qual é a pizza que você sabe que você faz e que as pessoas adoram? As outras, elas comem, mas... Então, esse é o seu carro-chefe. Né? Definir isso é fundamental. E tá colado com o posicionamento, percebe? Porque quando eu defino meu carro-chefe, se eu disser que é a pizza margarita, eu posso agora anunciar que eu tenho a melhor pizza margarita do bairro, da cidade tal. Percebe? Como o posicionamento está próximo do carro-chefe. E já emendando com o outro passo que você me perguntou, que é o cliente ideal, eu me pergunto, quem é que gosta mais de pizza margarita? É uma mulher, um homem? Suponha que exista isso, estamos usando só um exemplo aqui, né? É mais jovem, é mais velho? É uma pessoa que mora naquele bairro, uma pessoa que mora em outro bairro? Eu preciso definir ali qual seria o meu cliente ideal para que facilite o meu acesso àquele mercado-alvo. Eu diria que esse trio, tá? Eu vou falar um quarto, nem você tem me perguntado. Porque eu Sempre estou é bom faltando mais esse um, vá. quarto. E aí o quarto, já vou me adiantar, né? É você estruturar bem a parte financeira da empresa. Porque é aquela coisa, né? O dinheiro que entra tem que virar mais dinheiro. Se você coloca dinheiro num saco furado, sabe o saco furado? Não tem um bolso que quando bota furado, você bota dinheiro no seu bolso furado, uma moeda vai cair. Empresa é a mesma coisa. Você tem que botar dinheiro num bolso, num saco que ele gere mais dinheiro. Os 4 passos é você estruturar muito bem a área financeira da empresa. Falei demais, não foi? Não, é bom, né? Falar mais para ajudar mais gente a entender, né? Esse passo a passo. Mas, né, são muitos passos, né? Entendo que são muitos passos. Então, a gente pode até botar isso para um outro podcast, né? Falar sobre Isso. esse passo a passo mais aprofundado. Eu acho que vai ser bem interessante. E esse passo a passo pode ser usado para qualquer empresário? Qualquer empresário consegue fazer isso? Pode. Eu diria que primeiro deve, nenhum empresário deveria fugir desse passo a passo. Eu conversei recentemente com um empresário que tinha 10 produtos. Ele dizia que os 10 produtos, uma empresa pequena, uma empresa de coach, pequena, empresa pequena. E ele, quando eu perguntei para ele, disse que tinha 10 tipos de serviços diferentes. Você acredita nisso? Não dá, né?
E aí foi engraçado que eu disse para ele, tá bom, legal, entendi os 10, a gente agora vai ter que escolher um só. Então, sim, toda empresa deveria passar por essa primeira conversa. Esses irmãos, né? Cliente ideal, posicionamento e carro-chefe. É porque tem empresário, né, que acha que a empresa é muito diferente, que talvez não se aplicasse, né? Eu acho que tem uma coisa assim muito extraordinária, mas então funciona para qualquer empresário e para qualquer empresa. Eu diria que sim. E essa sua pergunta é boa, porque a gente até gravou um podcast falando do método, e o nosso treinamento, ele é nada mais do que um treinamento sobre o método das 11 fragilidades. Sim, com certeza. Quem não viu o podcast do método, é muito importante que veja. E o que eu vou dizer aqui está lá, em relação ao método, que é essa história de que ele se aplica a qualquer tipo de empresa. A gente foi calibrando isso ao longo desde 2006, que esse método foi construído. São 14 anos que a gente vem aperfeiçoando esse método, aplicando ele em empresas diferentes, desde o momento em que ele era aplicado em grandes empresas até o momento que ele passou a ser aplicado em pequenas e médias. E nós não sabíamos, lá no passado, nós não tínhamos certeza se ele se aplicava a qualquer tipo de empresa, mas sim, sua pergunta, ele pode e deve ser aplicado de maneira igual. Claro que em algumas empresas vão ter um posicionamento de partida já mais bem definido do que outras, certo? Mas eu diria que em quase, vamos falar assim para não ser radical, eu ia falar 100%, eu diria que 99% dos casos o posicionamento vai precisar de algum ajuste. Legal, muito bom. É bom porque realmente abrange qualquer empresa, qualquer tipo de empresário, né? E como você falou também, o método abrange nesse outro sentido de que ele vê a empresa como um todo, né? Porque realmente é complicado você não enxergar todos os pontos da empresa, né? Eu queria que você falasse mais um pouco assim, sobre o benefício de você ter um método tão abrangente. Você falou um pouco sobre isso, mas queria que você desse uma complementada. Uma empresa, ela é um organismo complexo, nós sabemos disso muito bem. Mesmo uma empresa pequena, ela tem uma complexidade que a gente não pode subestimar, achar que é algo intuitivo, né? Nós, vez por outra, né, Sara, repetimos essa palavra aqui no nosso podcast, uma empresa não é um processo intuitivo. Você acha que é daquele jeito e aí vai tocando barco, e é por isso que você não cresce. Ela também não é um organismo único, ela tem várias partes. Ela é uma entidade, né, por si só, mas ela tem várias partes que são, de certa forma, independentes, mas são também interdependentes, elas conversam entre si. Eu quero dizer que independentes é que o setor financeiro da empresa ele tem vida própria, mas ele sozinho não vai para lugar nenhum, porque ele precisa que alguém venda e traga dinheiro para ele. Por outro lado, alguém que vende precisa ter a garantia de que aquele dinheiro que vai entrar, que deu tanto trabalho para botar para dentro, quando chegar no financeiro, ele vai processar aquilo de maneira tal que não vai desperdiçar aquele dinheiro, ou seja, ele vai controlar bem o fluxo de caixa, ele vai garantir que aquilo tem margem de lucro, ele vai ter controle financeiro para não gastar mais do que deve, ou para que não seja até o processo financeiro, não tenha fraude, né? Furtos e coisas do tipo. Assim como eu vou vender, mas em algum momento eu vou ter que ter pessoas que me ajudem a fazer as entregas. Eu não vou vender. E quem que vai fazer as entregas daquele serviço, daqueles produtos? São pessoas, não são pessoas? Funcionários. E eu sei onde é que vou contratar essas pessoas e treinar. Bom, estou falando agora de uma outra área, que é uma área independente, que é uma área também de gestão de pessoas. Percebe como eu estou falando ao mesmo tempo de questões independentes, que precisam funcionar por si só, precisam ter um funcionamento que são boas, eficientes por si só, mas que são interdependentes. Então, se eu contrato um treinamento espetacular em gestão de pessoas, o melhor do Brasil, imagine, e aí ele só olha para isso? Bacana, olha, eu tenho a melhor área de gestão de pessoas da face da Terra. Eu estou bem mal, viu? Mas por quê? Porque eu estou vendendo. Então, percebe?
Esse é o grande valor de um método e de um treinamento que privilegia essa visão abrangente da empresa. Não sei se respondi o que você me perguntou, mas... Respondeu sim. A gente já tem falado, realmente é uma coisa que acho que não tem como você não procurar um método assim, porque senão você vai cair no mesmo erro, né? Você vai deixando para lá as outras coisas da empresa e você não vai conseguir crescer, né? Com solidez. Você não vai conseguir atingir o sucesso realmente, né? Você vai conseguir solucionar uma coisa e às vezes nem isso. Então, eu acho realmente que, como nosso método, né? Você enxergar todos esses pontos, né? E ver essa empresa sendo solucionada de forma abrangente realmente é incrível, né? A gente viu, né, na prática isso. Então, muito bom. Pois é. E aí, áreas como... Eu chamo de áreas para que facilite o nosso entendimento. Muitas vezes é um empresário que faz um pouco disso tudo. Você pega, por exemplo, uma área que é a área que cuida da parte de normas, de regras da empresa, nos normativos que toda empresa tem que cumprir com os reguladores. Se ela é uma MEI, ela tem uma exigência menor. Mas se ela é uma empresa um pouquinho maior, ela tem um monte de regras que ela tem que cumprir. E o empresário, às vezes, ele não sabe o que é que está rolando. Está tudo na mão do contador. Quando eu vou olhar o que é que está acontecendo, às vezes tem falhas. E essas falhas podem gerar multas da Receita Federal, no Ministério do Trabalho, que podem ser multas, Sara, que vão fazer a empresa desaparecer do mapa, quebrar. Percebe? Então, não tem jeito. Você tem que olhar a empresa como um todo, né? Certeza. E a gente falou também sobre valores, né? Você começou falando que muitos treinamentos por aí no mercado custam 40 mil reais, né? Uma coisa assim. Foi esse valor que você falou, não foi? Foi. Acima de 40 mil, esses Pois é. treinamentos que eu falei, esses grandes provedores de serviço do mercado, né? Conhecidos de todo mundo, eu acho. E como é que você acha assim, que o empresário consegue identificar se o preço do treinamento é justo ou não? Se vale mesmo o investimento, né? Além do que, se ele tem o dinheiro para pagar, né? Mas, fora isso, como é que ele sabe se é justo realmente esse valor? Veja, eu acho que nessa hora, e nós fazemos isso quando nós estamos num processo de lançamento dos nossos treinamentos, né? Que toda a comercialização dos nossos treinamentos eles são feitos a partir de lançamentos, o que significa que Sim. nós fizemos um lançamento recente, fizemos um lançamento agora em, acho que outubro, né? Foi. E se as pessoas quiserem comprar o nosso treinamento agora, elas não conseguem. Elas só vão poder comprar quando a gente fizer um novo lançamento que deve acontecer no início do ano que vem. Só para dizer que, no nosso caso, os treinamentos são adquiridos em épocas do ano. Bom, eu diria que uma variável que o empresário deveria levar em consideração na hora que ele vai decidir contratar um treinamento é o seguinte: se for barato demais, desconfie. A gente fala já o que seria barato ou caro daqui a pouco, mas é isso, né? Esse treinamento, imagine alguém dizendo assim para você, imagine você como empresário, chega assim para você e diga assim: Sara, estou aqui lhe oferecendo um treinamento que vai olhar a sua empresa como um todo, ele é muito abrangente, vai mudar a sua vida, ele custa R$200. Você vai olhar para mim e vai dizer: peraí, como é que pode custar R$200 um treinamento que vai mudar a minha vida, vai olhar a minha empresa como um todo? Então tem alguma coisa errada, não tem? Não é assim que acontece na vida real? Uhum. Ele vendeu um carro, aí disse que o carro não tem problema nenhum, está com tudo pago, o carro está zerado, nunca teve problema nenhum, que é ano 2000 e tanto, né? E o carro, você sabe que aquele carro custa R$30 mil, imagine. A pessoa está vendendo por 10. Você vai olhar e dizer: opa, tem Algum alguma coisa problema tem, errada né? aí, não tem? Primeira coisa que o empresário precisa levar em consideração é: aquele treinamento vai ajudar ele a crescer? Vai mudar a vida dele? Vai, pelo menos essa é a promessa. Ele não tem como saber disso antes. Então não pode ser barato, porque eu tenho uma empresa. Eu não estou falando de um treinamento só de vendas, nem só financeiro, eu estou falando de um treinamento que vai olhar a empresa como um todo. Imagine esse cenário. Qualquer coisa, eu diria para você, abaixo de R$1.000. Vamos começar a falar de algumas referências aqui. E é para dizer: opa, eu não sei, tem que pesquisar melhor. Essa é a primeira referência. A segunda referência que ele tem que, o empresário, tem que olhar
é quais são as garantias que existem num treinamento como esse. Volta para o nosso caso, o que é que a gente diz para o empresário? Que quando ele adquire um treinamento, dentro de um determinado tempo, e a gente fala num tempo de 12 meses, ele, no mínimo, vai dobrar de tamanho. É isso que a gente fala, né? Bom, pode ser que não aconteça, pode ser que a nossa promessa não se concretize, porque não funciona para todo mundo. A gente fala, tem falado isso, não tem? O empresário precisa fazer a parte dele, senão não vai funcionar. Mas então a gente dá uma garantia de 6 meses para que o empresário, se não conseguir ter um crescimento, ele tenha o dinheiro de volta do treinamento. Isso faz com que o empresário diga assim, opa, se ele está dando essa garantia, porque ele confia no método, né? Ele confia no senão ele quebrou já. Então, quando você vai selecionar um treinamento, você empresário, não estou falando do nosso agora, você precisa ver quais são as garantias que existem num treinamento como esse. Eu diria para você que garantia só de 30 dias, eu acho que é por lei, né? Você tem que ter uma garantia de 30 dias incondicional. Esse aí todo mundo faz. Mas me fala outras garantias que você, que comercializa o treinamento, está dando. Eu diria que é um outro ponto positivo. Entendeu? Então, dei aqui só para a gente começar a falar sobre preço, valor, né? Não é preço, valor, né? Uma referência, eu diria que menos de R$1.000 você... E as garantias que estão envolvidas. Agora, eu diria para você o seguinte, Sara, que estamos falando de pequena e média empresa, não estamos falando de pequena e média empresa? Eu diria, agora vamos para o extremo aqui, vamos para outra ponta. Eu diria para você que um treinamento acima de R$10.000 para uma pequena e média empresa vai ser mais difícil você vender. Não estou dizendo que não, mas eu acho que nós temos que ter um outro propósito, que é um propósito não apenas de ganhar dinheiro, né? Nós temos que ter um propósito que é ajudar mais empresas a crescer. Essa é a nossa missão. Não é a nossa missão aqui, a gente não fala isso o tempo todo, porque a gente precisa fazer com que o nosso país movimente melhor a economia, que as empresas, os pequenos e médios empresários não têm acesso a métodos confiáveis de crescimento. E a gente fala isso claramente, é nossa missão fazer com que mais empresas tenham acesso. Se a gente cobra R$10.000, poucas empresas vão ter acesso. Eu diria para você que é importante trabalhar esses dois limites. O que pode ser um fake, uma promessa que não vai... E o que não vai ser acessível. Pode ser muito bom, mas ele não vai ser acessível para o empresário. De novo, pensando em uma pequena e média empresa, um preço que é muito acessível, e vou explicar porque não estou dizendo que é barato, mas que ele é acessível, é um preço que gira em torno de R$5.000. 5, 4,5, 4 mil. Esse é um preço que ele é acessível para um pequeno e média empresa. Não estou dizendo que o empresário tem dinheiro guardado ali sobrando, não. Mas como ele sabe que se houver uma promessa de que com esse treinamento ele vai dobrar de tamanho, ele faz a conta. Ora, se eu faturo... Investimento, né? É um investimento. Se eu faturo R$10.000 por mês e tem alguém me dizendo que eu posso faturar 20 e o treinamento custa 4, a conta de matemática é simples, né? Passei a faturar 10 a mais. No primeiro mês já paguei o treinamento. Como você pode parcelar os treinamentos? Eu não estou falando do nosso, eu estou falando dos treinamentos que estão no mercado. Eu vou pagando isso rapidamente. Né? Ah, mas eu não consegui dobrar. Ora, tá bom, então você não teve risco. Recebe de volta, né? Recebe de volta. Eu gosto de um número. A gente pratica um número parecido com esse, né? No nosso custo, um número parecido com esse, que vai entre uns R$5.000 a uns R$3.000. Essa faixa, na minha visão, é uma faixa que dá uma confiabilidade ao treinamento, o limite mínimo de 3, e dá um acesso no máximo de 5. Tá? Impressões e experiência que eu tenho em relação a isso. Não sei o que, é que você acha das suas observações. Concordo, assim, eu acho bom também. Acho que é um valor que é um investimento, né? Eu sei que não é todo empresário que tem esse valor assim guardado lá, mas eu acho que dá, entendeu? Eu acho que é um investimento possível, né? Não é nada que seja impossível, né? Que não dê para realizar. E como você vai ter um retorno e vai crescer mais, né? É um investimento assim que tem toda a chance de você ter sucesso. Né? Sem contar, né, Sara, o outro lado da moeda. Porque se você perder a empresa, se ela quebrar,
Você perde tudo que você tem, pode perder até parte do patrimônio. Quanto é que vale isso? Comparado de novo ao treinamento, vale muito, muito mais, né? Então, são outras considerações que o empresário tem que levar aí na cabeça. E em relação assim à prática do treinamento, assim, a gente sabe que o nosso é online, mas os que tem no mercado, vocês são como? São livros, cursos presenciais? O que você acha assim, que está rolando mais no mercado, né, ultimamente? Eu diria que hoje em dia, prioritariamente, voltando ao pequeno e médio empresário, e essa é uma pergunta muito boa também, são treinamentos online. Por que isso, Sara? Primeiro, porque nós não temos um hábito muito grande no nosso país de ler. A gente não é leitor. Nós, brasileiros, não gostamos muito de ler. Não é assim que acontece? Não só literatura técnica, não é literatura de maneira geral. Dificuldade. Segundo, porque o treinamento online vai lhe permitir assistir isso a hora que você puder. Sua vida, nossa vida como pequeno e médio empresário é muito atribulada. E quando ele é online, e não tem limite de horas, você pode ver quando você quiser, 10 vezes a mesma aula, você facilita a sua vida. Então, eu diria que o treinamento online. Outra coisa, você pode ver viajando, você pode ver academia, quando você está se deslocando daqui da uma residência para um cliente seu. Então, eu acho que pode não ver, pode só ouvir, né, naquele momento. Então, eu diria que... Lavando os pratos. Lavando os pratos, eu faço isso, viu? Eu gosto também. Você faz aí? Eu fico escutando muito podcast. Distrai, né? E já você vai lá e o tempo passa rápido. Eu diria que o online ele tem uma potência muito grande, tem mais recursos, né? E tem uma hora certa para você fazer isso? Assim? Tem uma hora certa para o empresário ir atrás desse treinamento, né? De começar a fazer um treinamento desse? Veja, a hora está sempre relacionada a duas variáveis, no mínimo duas variáveis que a gente precisa levar em consideração. Isso, se você quiser anotar aí, eu acho que já vale, os dois valem o podcast. A primeira variável que ele tem que analisar quando a gente fala da hora é, primeiro, as oportunidades que ele está deixando de passar na frente dele, está deixando o cavalo, passou na frente dele, e ele não pegou aquele cavalo porque ele não sabia como agarrar ele. Então, tem um mercado que está se abrindo na frente, e ele não está vendo essa oportunidade porque ele não está se desenvolvendo nesse sentido. Quanto dinheiro ele não pode estar deixando na mesa por conta disso, percebe? Primeiro problema número 1. Segundo problema do timing da hora é que ele pode ter problemas sérios se ele continuar a crescer sobre bases que são frágeis. Ele pode perder o que ele tem. Empresas que levam 10, 15 anos para serem construídas, chegam na pandemia como essa, desaparecem. Porque o empresário não se preparou, e você acho que fez uma pergunta no início, ele não se preparou, tem lá um item no nosso treinamento, eu falo nosso porque eu não sei se tem nos outros dessa maneira, que trata especificamente, lembra, do que a gente chama de fragilidade do evento externo, crises externas que afetam, abalam as empresas. Ora, se o empresário não se preparar para isso, quando ele enfrenta uma crise como essa, ele quebra. Então, eu lhe pergunto, quando é que você tem que se preparar? Ontem, né? Não é verdade? Já passou a pandemia aí. Já passou da hora, né? Já passou da hora. Passou da hora. Então, cabe um podcast só para como proteger seu patrimônio, viu? E cabe também que oportunidade você pode perder na sua vida, porque você não se preparou. O empresário está lá mergulhado, Sara, no operacional, porque ele não sabe como fazer uma gestão estratégica do negócio. Ele não vê o cavalo passando. Eu estou aqui, o cavalo está passando. Eu não estou vendo as oportunidades que estão passando. E, assim, eu acho que ainda tem empresários que... Eu conheço muitos empresários que tocam a empresa sozinhos, né? É uma grande parte, eu acho, dos pequenos e médios empresários ainda fazem isso sozinhos. Então, eu queria saber, assim, por que você... A gente já comentou, né? Vários pontos positivos, mas por que o empresário precisaria disso, né? Se ele está tão focado ali trabalhando só. Acho que eu já sei a resposta, já falei. Eu diria que o método treinamento, quando ele é um treinamento eficaz em relação a uma pequena e média empresa, ele precisa começar a produzir resultados imediatos. Imediatos, da noite para o dia. Pode parecer exagero, mas é a pura verdade, é o que tem acontecido. E você observa isso de perto com os nossos alunos, começa a acontecer da noite para o dia. Quer dizer, se 10 clientes chegavam na empresa, agora chegam
15 clientes, são 5 a mais. Se não são clientes ainda, mas são prospects. São potenciais clientes que não batiam na porta da empresa, agora começam a bater da noite para o dia, simplesmente porque ele calibrou ali um anúncio que não era muito bem feito para o Facebook, só tomando isso como exemplo, e agora aumentou a demanda de uma hora do dia para a noite. Então, quando você tem um método e um treinamento que prevê isso, o empresário que estava sozinho, que estava sobrecarregado, que não conseguia levantar a cabeça, ele começa a ter dinheiro na empresa, entra mais dinheiro, e com esse dinheiro ele pode, então, começar a enxergar a empresa de maneira diferente. Porque dinheiro faz a gente, se você tiver uma visão, se você for capacitado para isso, dinheiro não começa, você não já passou por isso também, quando começa a entrar dinheiro na sua conta, você não começa a ver a vida de maneira diferente, né? Sim. Assim, aquele lugar que eu nunca pensei que eu ia viajar, opa, agora eu estou vendo que talvez dê para eu ir para o ano que vem. É dinheiro, né? Aqueles clientes que eu achei que eu nunca poderia conquistar, porque eles estão longe de mim, agora que começou a ter dinheiro na minha empresa, agora eu posso perceber que eu consigo conquistar. Então, é mais um motivo, eu diria para você, de você se aperfeiçoar para... Agora, o treinamento tem que prever isso. Não, você vai fazer um treinamento e só daqui a 6 meses vai surtir efeito. Eu não aconselharia isso para ninguém. Verdade. Até porque você fica mais motivado, né? Como você falou. Então, você já vê resultados já. E fôlego, né, Sara? Animado, fica com fôlego, né? Fundamental mesmo. Muito bom. A gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria lembrar, né? Você que está assistindo esse conteúdo, tenho certeza que está adorando, né? Como eu aqui estou sendo, né? Muita informação positiva, né? E animadora, né? Para o pequeno e médio empresário. Então, não deixe de dar like, comentar aqui, né? Comentar as dificuldades, também, né? O que é que eles acham, né? De treinamentos assim como o nosso e como outros que tem no mercado, né? Deixar um comentário sobre o que eles estão achando desse podcast. E compartilhar esse conteúdo com outros empresários, né? Que vão também, né, aprender um pouco mais sobre isso e se animar aí para fazer um treinamento mesmo, né? E a minha última pergunta é relacionada assim, tem muitos empresários ainda que preferem trabalhar só com a intuição, né? Trabalhar com a intuição para crescer, né? Acham que a intuição é o melhor caminho para fazer a empresa crescer. Só trabalham com isso. E aí eu quero saber se tem algum mal nisso. O que você acha? Eu diria que é uma coisa desnecessária nos dias de hoje você trabalhar com a intuição, mesmo que você seja uma pessoa mais inteligente do mundo e que você seja sabe, aquele mágico que você consegue prever o futuro. Lembrando que não tem, né? Imagine um método como o nosso, né? Sem querer fazer propaganda do nosso método, mas eu não consigo parar de falar bem dele, porque imagine um método que levou, quanto foi a conta que nós fizemos? 14 anos, né? 2006. Levou 14 anos para ser aperfeiçoado, que tem ali embutido segredos, tecnologia das grandes empresas, que diz para você já o passo a passo, o que é que você deve fazer, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, que funciona, porque se mostrou, a gente tem vários depoimentos de empresários que dizem que aquilo funciona, não somos nós que estamos dizendo só isso. Para que você vai usar apenas a intuição? Me explique qual é o motivo disso. Intuição pode dar certo. Não tem sentido. Intuição pode dar certo, mas se não der, que tal você fazer os dois? Você usa o método e em cima do método você aperfeiçoa. Aí o melhor do mundo. Então não tem motivo. Agora, se você me dissesse assim, há 5, 10 anos atrás, existiam métodos como esse? Não. Não existiam. Eu não preciso nem dizer para você que eu não sei se existia. Não existia. Só existia para grandes empresas. Por isso que a gente tem essa missão nossa, estampada aqui no nosso peito, que foi ter, né, ajudado empresários a terem acesso a esse tipo de treinamento. Então, eu não vejo hoje motivo, além de ser muito perigoso, você contar só com a intuição, eu não vejo motivo que... a intuição me diz que... Veja, a intuição me diz que a pandemia vai passar, e por isso eu vou agir dessa maneira. Bom, legal, não tem nada, não tem alguma coisa mal nisso que eu acabei de falar? Não. Mas não era melhor você dizer assim, bom, tá, mas existe mais este cenário.
Existe um cenário que ela pode passar, mas ela pode passar em tal velocidade. Existe um cenário que ela pode não passar. Existe um cenário que ela pode passar e pode voltar. E para cada situação dessa, você deveria fazer isso, isso e isso. Estamos falando de enfrentamento de crises, que está lá no nosso treinamento. É melhor você ter essa inteligência, que não é só nossa, né? Ela foi construída ao longo desse ano. É melhor, é muito melhor. Incrível esse podcast, acho que realmente é muito esclarecedor e tenho certeza que depois disso eu acho que não tem mais dúvidas, né? Que o empresário precisa de um treinamento sim e que isso vai ajudar ele a crescer com um método eficaz, né? Ele vai conseguir crescer de maneira sólida e mais rápido, né? Então é isso, Federaldo, quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar? Sara, hoje eu não vou fazer fechamento, não. Quem vai fazer é você. Vou lançar esse desafio para você aqui. Você também, como uma pequena e média empresária, você vai aqui me dizer aí quais são as suas palavras finais para os empresários que estão nos ouvindo. E se eu achar que for o caso, eu complemento depois. Então, Legal. manda um abraço. Tá bom. Eu acho que sim, esse podcast foi muito esclarecedor para mostrar que, assim, né, é possível fazer a empresa crescer sim, é possível crescer com solidez de maneira eficaz, né? Mas não dá para você achar que você vai conseguir um milagre, que só sua intuição vai lhe mostrar qual é o caminho certo, né? E tendo um treinamento, né, um método que vai lhe ajudar nisso, a gente mostrou aqui várias justificativas, né, de por que é tão importante fazer isso. Então, eu acho que motivados, eu acho que os empresários aqui já estão saindo desse podcast motivados, eu acho que é isso, né? Persistir sempre, usar esse método para crescer, né? Procurar um treinamento como o nosso para fazer a empresa crescer, né? E ver também um que seja tão abrangente, né? Assim, como o nosso, né? Que pega todos os pontos da empresa, né? Você já sai focado, já sabe o que é que vai fazer, né? Segue esse passo a passo e com certeza, né? Se o empresário se esforçar, ele vai conseguir sim ter esse sucesso que ele tanto deseja, né? Então, não deixem de compartilhar esse conteúdo, comentem, deixem seu like, e é isso. Perfeito. Pegou bem o recado aí. Então é isso, tchauzinho. Tchau, Até o obrigado, próximo. Sara. Tchau, tchau. Tchau.